Olá, esta é a Escola Radiante, uma ferramenta para dinamizar o seu estudo da Bíblia, Palavra de Deus. Muito bem. Em nosso guia, nós encontramos dois homens que não tinham relacionamento ou não eram de origem hebreia, não eram judeus, não eram israelitas, e que sofreram uma influência poderosa, mesmo sendo famosos, ricos e com altas e gozando de autoridade máximas em seus postos, na verdade, né? Primeiro Nabucodonosor, que passou umas situações ali bem difíceis, né? Bem delicadas. Nabucodonosor, para identificarmos bem o status dele, ele foi dos indivíduos mais poderosos da história. A um tal ponto que quando uma revelação é dada e ele é incluído na visão da estátua, ele é apontado como sendo a cabeça de ouro. Era rei, era imperador, né? Era imperador, numa situação de opulência que nenhum outro império alcançou. Né? Isso era tremendo, mas era pagão. Vê que para alcançar o poder, a fama, a autoridade, não parece que Deus não impõe limites também, né? Ele permite que pessoas pagãs também ascendam ao poder. E Nabucodonosor, em virtude da conquista do povo de Judá, levou, sem saber exatamente o que fazer, levou para seu ambiente, para seu círculo de influência, os meninos hebreus não eram meninos quaisquer, eram príncipes, meninos finos, educados, letrados. Levou-os para prestarem serviço ao Império Babilônico, e esses meninos fizeram uma diferença significativa na vida dele e na vida do Império, para ser mais justo. Nabucodonosor passou por anos numa situação terrível, né? Ele se comportava como um boi, comendo grama e tudo. E ali ele foi humilhado literalmente, né? Então, por que aconteceu isso? Exatamente por causa da arrogância dele. Deus resolveu abatê-lo dessa forma. Ele foi, durante algum tempo, ele foi portador de um mal chamado licantropia, que trazia exatamente essas características, né? O indivíduo se portava, sendo homem, se portava como se fosse um animal. Não é exatamente um Ricardo Coração de Leão, né? E o leão era um símbolo da Babilônia também, mas era o próprio imperador da Babilônia vivendo a humilhação máxima a que um ser humano poderia ser submetido, desde que se tenha em conta ou se admita que foi ação divina sobre ele, né? Um vaticínio. Então, ele foi humilhado até o limite. E foi entre os escravos hebreus que ele encontrou orientação que resultou na sua recuperação. Isso é muito valioso. Apesar dele ser arrogante, ou de
um poderoso como ele ter sido arrogante, a arrogância não é uma característica única dos que têm dinheiro, que têm fama, que têm poder, né? Não, já colocamos isso anteriormente. E o curioso é que quando, quando ele, naquela situação, naquela doença, ele adquire consciência, aí, tipo assim, cai em si, ah, então ele adota uma postura completamente nova. Ah, ele se humilha perante o Deus Criador, que é o Deus dos Hebreus. Ah, ele se humilha perante ele e Deus acata a nova conduta dele e lhe atribui um valor. Muito bem. O outro cidadão é Naamã. Naamã era um militar, né? Então não era cidadão, era soldado. Era um soldado, né? Chefe da guarda ali, né? Chefe dos exércitos ali. E ele foi cometido pela lepra, uma doença de pele. E tinha dentro da sua casa uma escrava, uma menina escrava, que testemunhou para ele. Veja, essa menina também fora levada de seu ambiente de Judá para a Síria e estava servindo na casa desse comandante militar. Tá? Curioso é isso, né? Que pessoas simples, eu diria humildes, não do ponto de vista do espírito humilde, mas humildes pela condição socioeconômica, da mais baixa condição socioeconômica, são capazes de prestar um serviço relevante ao Deus dos céus e promover uma autêntica revolução na vida de pessoas, como é o caso desse senhor, que eu quase chamei de cidadão. Quase foi pego. Quase a pegadinha pegar você. Senhor, que estava doente, tentava todos os meios e não conseguia, até que a menina, percebendo a tristeza que havia no ambiente, aconselha a senhora a enviá-lo à presença de um profeta de Deus em Samaria, era o profeta Eliseu, afirmando categoricamente que ele seria curado. E efetivamente foi. Muito bom. Foi curado e ainda mais. Converteu-se ao Deus dos Hebreus. Passou a adorar ao Criador, porque ele antes adorava feitura de mão humana e coisas dessa natureza. É muita história dele ali e tem muitas lições que a gente pode aprender, né? Só que ele tinha uma ideia um pouco equivocada que a gente até falou alguns encontros atrás, quando na experiência de Jonas, né? De que ele entendia que o Deus dos Hebreus deveria ser adorado na terra dos Hebreus. E aí ele falou assim, no fim, ele pediu para levar, a gente não sabe o tamanho da porção, mas algumas pás, algumas caixas, a gente não sabe, de terra de Israel, ali da Samaria, ali, para a sua terra, para ele poder adorar a Deus. Era uma coisa peculiar e comum a todos os conceitos pagãos, o Deus territorialista. E ele, naturalmente, não criou isso, ele foi influenciado, ele aprendeu assim. E apesar de não concordarmos com a ideia do territorialismo divino, nós entendemos também como um gesto de
extrema simpatia por parte desse indivíduo levar consigo um pouco da terra de Israel para se ajoelhar sobre terra de Israel quando fosse adorar a Deus. Interessante é que ele, quando ele aceita servir ao Deus Criador, ele pede que Deus tenha compaixão dele, porque em função ou em decorrência da sua função, ele teria que acompanhar o rei, e, enfim, teria que participar de eventos, e alguns desses eventos seriam eventos de natureza religiosa, quando ele estivesse na presença de outras divindades, que Deus não lhe atribuísse uma culpa, porque ele, na verdade, tinha consciência de quem era o verdadeiro Deus. É interessante é que Deus não força uma reforma completa, imediata e restrita para as pessoas que passam a aceitá-lo, né? É paulatina, gradativa e acho que até dá para dizer que é infinita até que o retorno de Cristo se dê. Bom, Nicodemos vai ser o nosso próximo assunto, no nosso próximo encontro.